E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para contar mais um relato, ou uma história. Hoje é uma história de bruxa, não é? Vocês gostam desse tipo de conteúdo? Então a história de hoje é A Bruxa do Fim da Estrada. Vamos à história então? Eu era muito novo quando isso aconteceu. E já faz tempo suficiente para que as pessoas que viveram junto comigo aquela noite tenham envelhecido, morrido, ou simplesmente parado de falar sobre o assunto. Mas eu não esqueci. Acho que ninguém que estava lá esqueceu de verdade. Gioconda morava num sítio, no limite entre a estrada de terra e o começo do mato fechado, ali no sul de Minas. A casa dela era velha, mas não era largada. Tinha um jardim na frente com plantas que nunca vi em mais lugar nenhum. Umas de folhas escuras demais, outras com flor miúda e branca que cheirava forte quando o vento batia perto. Um belo cavalo preto que ficava solto às vezes no pasto lateral. A gente passava na estrada e podia vê-lo. Ela mesma aparecia na cidade uma vez por mês, mais ou menos. Vinha cedo, quando o mercado ainda estava abrindo. Comprava o que precisava e ia embora, sem muita conversa. Farinha, azeite, fumo de rolo e sal. Muito sal. Sempre mais do que qualquer pessoa sozinha precisaria. Minha mãe uma vez comentou isso com a vizinha, e a vizinha baixou a voz e disse que sal em grande quantidade era coisa de quem precisava manter algo afastado de sua casa. Ninguém sabia ao certo a sua idade. Era o tipo de mulher que parecia ter saído assim do mundo. Não nova, mas bonita de um jeito que não combinava com o tempo. Alta, cabelo comprido, escuro e com alguns fios brancos que ela não escondia. Olhos claros que incomodavam porque pareciam estar sempre vendo um pouco mais do que era necessário. Os homens mais velhos desviavam o olhar quando ela passava. As mulheres mais velhas também, mas por uma razão diferente. Tinha gente que jurava ter visto ela à noite, andando a cavalo pelo campo sob a luz do luar, cabelos soltos e sem roupa alguma. Meu pai dizia que era invenção do povo. Minha avó não comentava, o que para ela era quase uma confirmação. Em certa noite, 3 meninas desapareceram. Eram filhas de famílias diferentes, tinham entre 7 e 10 anos, e sumiram numa tarde de sábado, enquanto brincavam perto de um córrego. Quando escureceu e não voltaram, um certo bairro inteiro saiu para procurar. Juntaram lanternas, luminárias e até um cão farejador foi conseguido para poder tentar localizar as crianças, mas nada. Aí alguém falou que todo mundo estava pensando, mas ninguém tinha coragem de dizer. Vai ver, a mulher lá do fim da estrada pegou as crianças, pois todos acreditavam que ela era uma bruxa. Não precisou de muito mais. O medo encontra uma direção e apenas vai. Em poucos minutos tinha uma fila de homens e mulheres marchando com tochas acesas em direção à casa de Gioconda. E eu estava no meio. E aquela mistura de coragem e curiosidade que a gente tem quando a gente é pequeno. A casa estava iluminada por dentro. Quando chegamos no portão do jardim, ela já estava na varanda, de pé, nos olhando. Tinha uma expressão de quem estranha uma visita, não de quem tem medo dela. Desceu os degraus devagar, atravessou o jardim entre as plantas escuras e ficou do outro lado do portão sem abrir. O que houve? Ela perguntou. A voz era calma. O pai da menina mais nova foi o que falou. Gritou, na verdade.
Acusou, apontou o dedo. Gioconda o deixou terminar, mas depois disse sem elevar a voz: Não estão aqui. Não sei de criança nenhuma. Ninguém sabia bem o que fazer com aquela resposta tranquila diante de tanta fúria. E foi nesse exato momento que chegou Dioclésio, um tropeiro que vinha pela estrada. Ele gritou lá de longe que tinha visto 3 meninas na direção da Gruta do Sumidouro, um buraco fundo na pedra a uns 2 quilômetros dali, que a gente usava como referência de distância, mas nunca frequentava. Lugar úmido, escuro, que cheirava a terra velha e a podridão. A multidão virou e se foi. Gioconda também foi junto. Eu notei isso. Ela fechou o portão do jardim, pegou a bolsa de couro velho que estava pendurada na varanda e nos acompanhou. Ninguém a chamou, mas também ninguém a impediu. Ela andava rápido, passando pelas pessoas como se conhecesse o caminho melhor do que qualquer um ali. Achamos as meninas a uns 50 metros da entrada da gruta. 2 estavam sentadas no chão, abraçadas, chorando baixinho, com aquele choro seco de criança que já não tem mais lágrima. A terceira, porém, a Maria, filha de seu Eustáquio, estava deitada no chão, com os olhos abertos e sem piscar. O pai dela chegou antes de todos e ajoelhou-se do lado dela. A sacudiu, chamou seu nome, mas nada. Ela respirava, o peito subia e descia, mas era como se tivesse ido embora de dentro do seu próprio corpo, os olhos abertos, vidrados, fixos em algum ponto acima das árvores. A mãe começou a gritar. Foi quando Gioconda passou pelo meio da multidão. As pessoas abriram caminho sem que ela pedisse. Não sei explicar, era como quando você sente uma coisa vindo e recua antes de pensar. Ela chegou até Maria, ficou de cócoras ao seu lado. Olhou para o rosto da menina por um tempo que pareceu longo demais. Depois olhou para o pai e disse: Eu posso ajudar, mas precisam me deixar trabalhar. Seu Eustáquio olhou para ela, olhou para a filha, olhou de volta para ela e fez que sim com a cabeça. Gioconda abriu a bolsa. Eu estava perto o suficiente para ver. Tirou velas, acendeu 3 delas e ficou na terra em volta da menina. Tirou um punhado de ossos miúdos, de pássaros talvez, ou coisa menor, e os dispôs com uma atenção que parecia um ritual. Penas escuras e, por último, um pó branco que ela espalhou num círculo largo ao redor do corpo da menina, cobrindo também as velas, fechando tudo dentro daquele anel. Aí ela começou a rezar. Não era português, não era latim como o padre usava, era outra coisa. Silábica, ritmada, baixa, o tipo de som que você sente na nuca antes de entender que está ouvindo. Ela pegou a menina no colo, segurou o corpo dela contra o seu peito e continuou rezando com os olhos fechados. As velas não apagaram, mesmo com o vento que tinha. Ninguém falou nada. Eu olhei ao redor e vi aquela multidão inteira. Os mesmos homens que tinham ido até a casa dela com as tochas nas mãos, os mesmos homens que tinham ido até a casa dela com tochas nas mãos, minutos antes, ali, parados, em silêncio, apenas observando. Levou tempo, não sei quanto, parecia mais longo do que foi. Então, a Maria piscou, depois tossiu, um som pequeno e úmido, e começou a chorar. A mãe dela avançou e Giovanna entregou a menina sem resistência, ainda ajoelhada no chão entre as velas. Ficou um momento assim, de cabeça baixa, como quem acaba de carregar um peso grande demais e precisa de um segundo antes de se levantar. Quando ficou de pé, começou a recolher as coisas dela, ossos, penas,
Apagou as velas com os dedos, o círculo de pó ela desfez com o próprio pé, vagarosamente, como quem apaga um desenho que não pode ficar no chão. Ninguém agradeceu de imediato. Depois, o seu Estáquio foi até ela e ficou parado, sem saber o que dizer. Ela olhou para ele e disse apenas: "Não deixem crianças perto dessa gruta. O que mora lá dentro tem fome de coisa nova." Ele assentiu. Ela pegou a sua bolsa e foi embora pela estrada escura, sozinha, sem lanterna, como se o caminho de volta ela conhecesse de olhos fechados. Eu a observei ir embora e pensei em perguntar alguma coisa. Nunca soube o que, mas não fiz. Ela sumiu na curva da estrada antes que eu me mexesse. A Maria ficou doente na noite seguinte. Febre alta que não cedia, falava dormindo, acordava gritando sem conseguir explicar o porquê. O médico foi chamado e receitou um xarope e repouso, e disse que isso era causada pelo enorme susto que tinha sofrido. Porém, na terceira noite, quando a febre subiu de novo e a menina começou a falar num tom que a mãe descreveu como a voz que não era dela, o seu Eustáquio pegou a filha no colo, enrolou num cobertor e foi a pé até o fim da estrada. E Gioconda abriu a porta antes que ele batesse. Não sei o que aconteceu dentro daquela casa naquela noite. Seu Estáquio nunca contou os detalhes. Disse só que ela acendeu suas velas, fez chás com coisas que ele não reconheceu, rezou muito e mandou ele ficar quieto num canto enquanto ela trabalhava. Quando saíram de lá de madrugada, a Maria estava dormindo no colo do pai, com uma respiração tranquila que ela não tinha há dias. Voltaram mais 2 vezes. A segunda porque a febre voltou mais fraca. A terceira porque Gioconda pediu. Disse que precisava fechar o que tinha ficado aberto. Na terceira visita, a mãe da menina foi junto e voltou de lá em silêncio, com um olhar diferente, como de quem viu algo que não compreendeu e a deixou com medo. Depois que a menina ficou completamente boa, e ficou de vez, sem mais febre, nem pesadelo, nem voz estranha, alguma coisa mudou no povoado. Não foi da noite para o dia, foi aos poucos, daquele jeito que as coisas mudam em cidades pequenas, em bairros pequenos, que é devagar, mas é fundo. As mulheres que antes atravessavam a rua quando haviam no mercado passaram a cumprimentar. As que tinham ido com tochas na mão até o portão dela começaram a abaixar os olhos quando o assunto vinha à tona, não de vergonha declarada, mas daquele jeito de quem prefere não lembrar. Dona Amélia, que era a mais feroz das fofoqueiras, começou a comprar ervas do jardim de Gioconda para fazer chá para a pressão de seu marido. E Maria, quando cresceu um pouco mais, vez ou outra ia até a casa de Gioconda. Eu vi uma vez as duas sentadas no jardim, entre as plantas escuras, Gioconda falando e a menina ouvindo com aquela atenção de quem está aprendendo algo que não se ensina na escola. Não cheguei perto o suficiente para ouvir o que era. Gioconda continuou aparecendo uma vez por mês no mercado. Farinha, azeite, fumo e sal. Meu pai continuou dizendo que as histórias sobre ela eram apenas invenções. Minha avó continuava sem comentar. Uma vez, uns 2 anos após, eu passei de manhã cedo perto do sítio dela e vi o cavalo preto parado no pasto. Estava quieto, mas a cabeça dele estava virado para a direção da gruta, as narinas abertas como se estivesse farejando algo que vinha de longe. Eu apressei o passo e não olhei para trás. Fiquei com medo que aquilo que tomou as meninas naquela noite também pudesse vir atrás de mim.
E ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa história, né? E se realmente essa história foi agradável, se foi do seu contento, peço deixar um like e se inscrever em nosso canal, né? E assistir nossos vídeos aí. Tem uma variedade daqui grandinha já de vídeos no canal. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo relato ou história. Até mais, pessoal.